Bom dia, bom dia! Live de vendas que acontece todas as quintas-feiras, às 7h37 aqui no Instagram. E hoje eu vou trazer um tema que eu adoro falar sobre ele, mas que nunca falei aqui nessas lives. E é uma coisa que aparece muito nas minhas reuniões comerciais, que é a necessidade de se saber quanto que vai faturar nos próximos meses. E o nome disso é previsibilidade. Então, quando a gente... O tema principal hoje da live vai ser a previsibilidade que eu quero ter no meu negócio quando a gente fala de vendas, de receita, de faturamento para o nosso negócio, tá? Vai lá pedir seu pai, meu amor. Começando a mãe, né, com as demandas dela. Quem já chegou em outras lives já viu isso. E aí eu vou fazer um convite para quem tá assistindo essa live, que é convidar quem está online. Então, hoje eu vou fazer aqui os meus convites também, para poder trazer as pessoas que querem saber mais sobre previsibilidade. Só procurar quem tá com o seu vermelhinho aí. Então, sejam bem-vindos. Qual que é o principal propósito aqui? É te trazer estratégias para que você consiga visualizar os próximos faturamentos da sua empresa. E quando a gente fala disso, muitas vezes, e talvez a primeira coisa que você vai olhar de verdade, vai ser para clientes que estão chegando, tá? Ah, eu preciso de novos clientes. Essa é a pergunta que eu mais recebo quando a gente fala de vendas. Então, como que eu faço para ter mais clientes, Érica? O que eu preciso hoje de estratégia comercial é mais clientes. Então, eu ouço isso o tempo inteiro dentro das minhas conversas. E quando a gente fala de olhar para isso e buscar novos clientes, esse é um esforço que você precisa fazer. Bom dia, Belisa. Bom dia, Lucas. Lucas, eu falei de você essa semana. Depois me chama se eu estiver aqui ainda. Ei, Gabi! Gabi, que é nova mentorada e já tá aqui. Parabéns! Previsibilidade de resultado. Vocês vão ver muita coisa legal aqui. Então, o que é meu propósito aqui hoje? Só explicando, né? O motivo da gente estar aqui. Meu principal propósito é te contar a estrutura que vai te trazer previsibilidade. E quando eu falo de previsibilidade, é você entender quanto é que está vindo de faturamento. Como assim, Érica? É possível a gente prever? Sim. E quando eu digo prever, não é somente olhar para aquilo ali e falar assim, eu vou conseguir bater minha meta. Mas é entender assim, olha, desse jeito que tá, eu vou faturar tanto. Tá? Então, é muito importante que a gente olhe para o que a gente quer ver de resultado, mas que a gente olhe todo o fluxo do que a gente está construindo para isso. Porque se a gente não olhar para o fluxo, a gente vai sempre viver na esperança. Esse é o maior problema das pessoas que têm negócio. Porque buscam esperança, olha para o faturamento futuro como esperança, como uma possibilidade. A Belisa tá aqui, a Belisa de financeiro. A Belisa vai olhar todo o meu extrato e ela vai saber me falar, por exemplo, se esse mês ela paga minhas contas ou não. A Belisa consegue prever se vai ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas ou se vai ter dinheiro suficiente para fazer investimentos. E é mais ou menos nesse processo que você faz em outras áreas da sua empresa que você consegue também fazer na sua área comercial. Quem tem área de produção consegue fazer isso com tranquilidade. E a primeira coisa, quando a gente fala de uma estrutura que traz pra gente previsibilidade de resultado, é conhecer e controlar. Eu vou falar devagar, porque eu preciso que vocês entendam isso. Então, controlar o processo, as etapas de vendas do seu negócio. Eu falei devagar, proposital, porque o que eu quero que vocês entendam é que vendas é um processo. Aqui, gente, quem tá aqui, Minion, veio aqui hoje. É um processo que a gente precisa de controlar, acompanhar diariamente o que tá acontecendo. Porque na hora que a gente acompanha o que tá acontecendo, eu consigo prever
o que vai acontecer. Então, a primeira coisa dessa estrutura é definir claramente quais são as etapas de venda que o seu cliente passa, desde a hora que ele te conhece até a hora que ele compra. Então, vou trazer um exemplo aqui do digital que é mais fácil e eu acredito que hoje não tem nenhum negócio que não possa ter presença no digital. Então, vamos lá. O primeiro ponto ali é quantos seguidores estão chegando, por exemplo, no seu Instagram. Se você começou um negócio hoje, o primeiro ponto que você olharia, a etapa assim, do início, seria quantas pessoas estão chegando. E a penúltima etapa antes da compra é quantas pessoas receberam proposta. Então, Érica, eu não tenho nenhuma estrutura do meu negócio. O que eu olharia primeiro? Que hoje eu teria aqui na mão? Quem tá chegando, ou quem tá pedindo proposta, quem deu um olá ali, que seria um novo seguidor, né? O novo seguidor, eu falo, é alguém que entrou na nossa loja. E o último, penúltima etapa antes de compra é quantas pessoas estão recebendo proposta. Aqui a gente já tem uma comparação. Esses números, assim, nunca serão iguais, tá, gente? Quem tá aqui não vai ter igual quantas propostas estão recebendo. Então, quem tá chegando não vai ser idêntico a quem tá recebendo ou quem tá querendo saber quanto custa o seu produto ou o seu serviço. Então, só que ele sempre precisa de ser maior. E aí, a gente, primeira coisa, quando a gente fala de medir e ter previsibilidade, é conhecer qual que é o percentual de pessoas que estão recebendo proposta em relação ao percentual, à quantidade de pessoas que estão chegando aqui. Então, Érica, qual que é a referência que você me daria? De verdade, 1%. De 1 a 10% das pessoas que começam a te seguir te pediria uma proposta. Se você estiver fazendo tudo perfeito no seu perfil de rede social, se chegar a 10 pessoas, perfeito, uma vai te pedir proposta. E esse caminho para ela te pedir proposta precisa de uma estrutura comercial. Então precisa que você saiba o que fazer logo que ela chegue, para que ela chegue no momento de pedir. E o que fazer, gente, não é fazer um post dizendo que você faz. Já passou esse momento. A gente viveu isso em 2020, 2021 e um pouquinho de 22, em que uma pessoa começava a me seguir e já me pedia proposta. Hoje, essa pessoa começa a me seguir, começa a me conhecer. Então, ela tem que conhecer muito a gente. Então, é importante que exista aqui para o novo seguidor já uma estrutura e um processo comercial. O que as pessoas estão chamando no mercado? Isso de social selling. Eu não vou aprofundar aqui, mas seria uma pessoa que vai abordar esses seguidores que estão chegando, ou essas pessoas que curtiram, essas pessoas que engajaram. Existem outras formas de fazer isso dentro da estratégia de marketing do seu negócio, que hoje está super alinhada com vendas. Então, não tem marketing hoje separado de vendas, tá? Se você tá no seu negócio separando essas duas coisas, é a hora de você olhar para juntar. Então, já trouxe 2 pontos aqui para quem tá começando. Primeiro, olhar quantas pessoas estão chegando e quantas pessoas estão pedindo proposta. Então, seriam as 2 etapas que você deveria olhar. E entrar aqui e tentar descobrir qual é o percentual de pessoas que recebem proposta em relação a pessoas que chegam, por exemplo, no perfil de Instagram, tá? E aí vocês vão ver, se não for perfil de Instagram, quantas pessoas me chamam no WhatsApp dentro da minha empresa, quantas pessoas visitam o meu site se eu tiver o e-commerce. Então, a gente tem que olhar esses números. Por quê? Aqui você começa a entender o que é que vai vir de faturamento. Porque o próximo passo aqui é quantas pessoas recebem propostas e quantas dessas fecham. Então, trazendo esse funil para cá, eu jogando essa proposta para aqui, quantas pessoas recebem propostas e quantas fecham? Qual que é o número ideal, Érica? Geralmente 30%. Então, se você chegou 10 seguidores e você entregou uma proposta, pode ser que você feche 0 vendas. Olha que louco. Então, se a gente fosse trazer o número perfeito para o seu negócio, se você tiver 30 seguidores, você vai ter 3 propostas e 1 venda. Tá? Isso seria no mundo perfeito, que não é assim que acontece, tá? Então, construindo ali, se você fizer tudo perfeito aqui em cada uma das etapas,
E se você hoje tivesse com tudo perfeito, a gente teria que ter 30 seguidores para poder ter uma venda. No perfeito, ok? É claro que isso aqui não é perfeito. A gente não sabe que seguidor que vem, a gente não tem noção se essa pessoa tá recebendo a mensagem que eu tô mandando. Então, eu fiz um story, será que ela viu? Ela chegou aqui, será que ela tá mexendo no Instagram? Então, eu preciso de... aqui o seguidor é muito nebuloso, vamos dizer assim, do que a gente tá fazendo. E como é que eu consigo ter previsibilidade, Érica? Quando eu conheço esses números e quando eu controlo e acompanho esses números. É a partir desses números que você começa a entender como é que você faz para ter 30 pessoas chegando. Como é que você faz para ter 3 propostas sendo enviadas. E começa a construir isso daqui. Então, a gente vai falar o seguinte. Eu tenho... Então, vou trazendo aqui os números para vocês de previsibilidade. Não chegou 30 pessoas, eu sei que eu não vou ter uma proposta. Que eu não vou ter 3 propostas lá. Então, eu consigo prever que neste canal Instagram, eu não vou ter venda. Olha que coisa interessante. E eu sei que parece simples, mas a gente precisa de estar vivendo isso dentro da nossa estrutura de negócio para que isso faça parte do dia a dia de nós gestores. Porque eu sei que você não faz isso somente. Eu sou de vendas, eu faço isso. Eu fiz isso, eu faço isso há 17 anos. Então eu sei muito bem que é esse o controle que a gente tem que fazer. Então, quantos leads estão chegando? Que a gente fala. Quantas pessoas estão recebendo proposta? Quantas pessoas estão fechando? Eu começo a conhecer isso daqui e eu começo a olhar para estes números. Mas, Érica, eu sou médica, eu tenho que atender meus pacientes, eu tenho que fazer meus procedimentos, eu não consigo ficar olhando isso, ok? Eu não tenho essa noção. É por isso que a gente precisa de conhecer os números e ter ferramentas de controle, que seria o terceiro passo aqui com você. Então, meu primeiro passo com você, então, foi definir essas etapas, conhecer os números dessas etapas e logo depois ter uma ferramenta para controlar isso. Então, o primeiro passo aqui é saber números simples e depois construir ferramentas para isso. A ferramenta que a gente usa na área de vendas chama CRM. CRM é um nome genérico, tá, gente? É como se fosse o conceito de uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente. Então, o que eu tenho aqui? Eu começo a medir quantas pessoas estão em cada etapa do meu relacionamento, até que ela se torne um cliente. Qual que é a minha previsibilidade quando eu olho para isso? Eu passo a saber qual que é a conversão em cada uma das etapas. E eu consigo prever aqui o quanto é que eu vou faturar. E aí, falando de controle de novo, eu preciso de conhecer meus números. Quando uma pessoa compra, qual que é o valor médio dessa sacolinha dele? Então, quanto que ele deixa, que a gente chama de ticket médio? Quanto que ele deixa de dinheiro quando ele faz a primeira compra? Quanto que ele deixa de dinheiro ao longo do tempo? Então, vamos pensar na primeira compra. Vamos dizer aqui, eu sou médica e eu tenho um serviço de alto valor, eu sou médica, eu sou dentista, ou sei lá, tô com o Belisa aqui que trabalha com finanças, gestão de finanças, e o meu ticket médio aqui, Érica, é mais ou menos uns 4 mil reais. Eu preciso de faturar, então vamos tentar trazer os números aqui bem redondos para mim, 80 mil reais. Meu ticket médio é 4 mil, 80 mil que eu preciso de faturar. Olha, vou trazer para visibilidade. Eu preciso de quantos clientes? 80 dividido por 4. 20 clientes fechando comigo. Só que, se chegar 20 pessoas no mês, eu não vou fechar 20 pessoas. Todo mundo sabe disso. Quanto é que eu preciso que cheguem para que eu tenha 80 mil? Aqui, você sabe quanto vai faturar. Nossa, Érica, chegou 60 pessoas. Geralmente, a cada 10... eu fecho, sei lá, 3. Então, 30% de conversão. Se chegou 60 pessoas, a gente vai mandar 20 propostas. Se eu mandei 20 propostas, provavelmente eu vou fechar ali 6, 7 propostas. Então, das 20 vendas que eu queria fazer,
Eu vou fechar 6, se eu chegar a 60 pessoas. E aí eu vou olhando. E o que acontece muito? A gente quer que chegue cliente, mas quando não chega cliente, a gente quer resolver o problema do fluxo que a gente não está acompanhando dia a dia. Mas aqui, gente, vocês passam a ter a previsibilidade. Então, você passa a saber quanto é que você tem que faturar. E aí, quantas pessoas tem que chegar pra gente? Quantas pessoas eu tenho que converter nesse processo? Quais seriam os meus números ideais de negócio? E aí, por favor, gente, não existe 100%. Acontecem coisas na vida do seu cliente. Tem gente que não tá ainda no momento de compra, que a gente chama. Então, tem gente que tá chegando só pra pedir orçamento mesmo. Então, a gente precisa de ter volume no início pra gente ter número no final. Mas a gente conhecendo e controlando esses números, a gente passa a entender e prever de verdade quanto é que a gente vai faturar. Passou disso, você passa a trabalhar com esses números. Então, hoje, chegaram a 60 pessoas? Não, não chegaram. Quantas pessoas tem que chegar por dia? Isso daqui é um dos processos que a gente faz dentro da mentoria, né? Mas eu tô trazendo pra vocês aqui muito claramente, você consegue fazer isso no seu próprio negócio. Pra quê? Pra que você saiba prever o seu faturamento. Então, nosso próximo passo aqui é descobrir quais são os nossos números pra gente construir o nosso negócio. Pra gente construir os números que a gente quer, pra gente conseguir bater as nossas metas. Então, a sua previsibilidade, ela não tá só relacionada a clientes chegando, mas a você conhecer cada número que você tem que fazer depois que esse cliente chega e cada ação para isso, para que você conquiste a sua meta no final. Hoje, a ideia era que a gente trouxesse um conteúdo, eu trouxesse para vocês um conteúdo muito, muito simples. Para quê? Para que você construísse a sua própria estrutura para previsibilidade. A minha ideia é que nas próximas semanas a gente traga temas diferentes. E eu tô com pra semana que vem eu quero trazer uma coisa muito legal, que é como eu aumento esses números aqui. Então, como que eu coloco 60 pessoas e eu consigo ter 20 vendas aqui no final, né? Pelo menos tentar alguma coisa próxima disso. Então, se você hoje tem um negócio, você precisa de entender de vendas. E se você quer aumentar suas vendas, é importante que você defina e construa sua estrutura comercial. A proposta dessas lives é trazer essas estratégias para você. Todas as quintas-feiras, às 7h37, eu vou estar aqui falando alguma coisa sobre estratégia de vendas, que eu vi na semana, que eu ouvi nas minhas reuniões de vendas, ou que está acontecendo dentro das minhas mentorias, tá? E aqui também no Instagram. Esse é um canal aberto. No Instagram eu não deixo as lives gravadas, mas elas vão ficar disponíveis no meu YouTube. Eu coloco nos stories na parte da tarde de quinta-feira. Então quem não assistiu essa live gravada vai ter acesso a ela dentro do meu canal do YouTube. Então eu subo ela pro YouTube e vocês conseguem assistir com calma. Então se você hoje quer melhorar a sua estratégia de vendas, mas ainda não tem certeza se é através de uma mentoria que você vai fazer isso, já te convido, é de graça. A única coisa que eu preciso que você se comprometa é estar aqui quinta-feira, 7h30 da manhã. E eu abro esse espaço aqui para vocês perguntarem, trazerem as dúvidas dos negócios de vocês também, tá bom? Beijo grande. Previsibilidade está relacionada a entender o seu processo de venda e controlar cada uma dessas etapas. É simples, mas é muito importante que você conheça isso. Não quer dizer que seja fácil, né? Mas você conhecendo isso, eu tenho certeza que você consegue olhar para o seu negócio e ver os resultados que você precisa de conquistar. E o próximo passo é conseguir definir as ações que geram esse resultado. Se você quer aprofundar sobre isso, ou precisa de uma ferramenta para isso, me chama no direct, porque a gente tem o Bússola das Vendas, que é um curso muito simples em que eu te mostro como que você controla o seu processo comercial para poder ter visibilidade. Ela é uma ferramenta que já ajudou alguns negócios, mas que eu aplico desde 2017 nos meus negócios. E me fez aumentar em 40% as minhas vendas em apenas um mês. Só porque eu tinha uma ferramenta como essa.
Então, se você quiser entender mais, me chama no direct que eu tenho muito pra te contar aí. Beijo grande, uma semana fantástica, um restinho de semana fantástico e ótimas vendas pra você.